Continuando aqui a aprendizagem. GitHub Copilot, seu programador em pares de IA. IA porque é uma IA generativa, ele gera código, né? Ele gera coisas, né? Por isso. Aqui é a logozinho, né? Do GitHub Copilot. Não é segredo que a IA está revolucionando a indústria de tecnologia, né? A inteligência artificial está moldando a forma como equipes de desenvolvimento trabalham, criam software, e esses avanços aí de IA pode aumentar a produtividade de desenvolvedores em todo o mundo, né? E a adição de recursos de IA nas ferramentas de desenvolvedores, né? Que a gente pode adotar aí e que você usa e adora ajuda você a colaborar, desenvolver, testar e lançar seus produtos com mais rapidez, né, e eficiência do que nunca. O GitHub Copilot é um dos serviços que fornece um programador em pares com a inteligência artificial, compatível com todas as linguagens de programação populares. Pesquisas recentes do GitHub e da Microsoft mostram que os desenvolvedores experimentaram e tiveram um ganho de produtividade ao usar o GitHub Copilot, né? Em projetos e tarefas do mundo real, né? De todo mundo aí. Desde seu lançamento, os desenvolvedores relataram os seguintes benefícios ao usar o GitHub Copilot, né? 46% de novos códigos agora são escritos por IA, 55% mais rapidez na produtividade geral do desenvolvedor, 74% dos desenvolvedores se sentem mais focados em trabalhos gratificantes. Não ficar fazendo só CRUD, né? A Microsoft desenvolveu o GitHub Copilot em colaboração com o OpenAI. O GitHub Copilot utiliza a tecnologia do sistema OpenAI Codex. O OpenAI Codex possui um amplo conhecimento sobre como as pessoas usam código e é mais capaz do que o GPT-3 na geração de código. A OpenAI Codex é mais capaz, né, em parte, porque foi treinado em um conjunto de dados que incluía uma concentração maior de código de fonte público. E o GitHub Copilot está disponível com uma extensão do VS Code, igual eu mostrei aqui no vídeo anterior, né? Mas eu vou mostrar de novo. Então você vai ter aqui o chat nas extensions, né? Instala ele. E aí você vai ter aqui o atalho para poder utilizar ele. No caso aqui eu estou interagindo aqui com ele para ele fazer uma correção. Eu acho que já fez a correção. E é só eu rodar. Esse barulhinho aqui porque é uma extensão também. Quando digitar algum erro no terminal ali, ele faz esse barulho. Estava corrigindo um erro de compilação enquanto estava gravando. Beleza. Então, acabei de mostrar para vocês, né, a extensão. Recurso do GitHub Copilot. O GitHub Copilot lançou um programador de pares, né, que é o pair programming ali, né, é um assistente, com IA, que mantém os desenvolvedores focados, completando automaticamente comentários de código, mas o recurso de autocompletar com inteligência artificial foi apenas um ponto de partida. Então ele começou sugerindo código, e depois ele foi evoluindo, né, para ter toda essa autonomia que tem hoje. Aqui estão alguns recursos do GitHub Copilot que realmente tornam uma ferramenta moderna para desenvolvedores. Com esses recursos, o GitHub Copilot é mais do que apenas um editor. Ele está se tornando um assistente de IA facilmente acessível por todo o ciclo de desenvolvimento. O Copilot Chat. O GitHub Copilot inclui uma experiência de chat interativa diretamente de dentro dos editores, com suporte, como Visual Studio Code, Visual Studio e outros, né? Com o chat você pode fazer perguntas sobre o seu código, obter explicações sobre a lógica ou erros, gerar testes ou documentação e explorar como implementar novos recursos. O chat entende o contexto do código, se relaciona, né, com as respostas e devolve se relaciona com as respostas de volta ao seu projeto. Resumo de solicitações de pull requests do Copilot, né? Ele pode sumarizar. Quando você vai lá no GitHub Copilot, ó, você vem aqui, ó, GitHub, esse aqui no GitHub. Eu vou, por exemplo, no Fórmula. Ele não está aberto, né, para o público, mas ó, eu posso abrir um pull request. Aqui já tem, ó. Ah, tem um fixo aqui, ó. Bom, é que ele gerou, né? Mas eu poderia vir aqui, editar, e pedir para o Copilot sumarizar o que foi feito nessa implementação. É isso que ele está comentando aqui. Fazer resumo de solicitações de pull requests, né? Assistente de revisão de código.
Então, quando você vem aqui... tá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Acho que ele, como está usando um bot ali, talvez possa ter dado um problema. Aqui, ó, vamos editar esse e vamos pedir para sumarizar. Deixa ele fazendo. Ah, e uma outra coisa que ele falou aqui, ó, assistente de revisão de código. Eu posso vir aqui e colocar o Copilot para revisar meu código, né? Reviewers, ó, ele já fez aqui, vou dar um update. Poderia pedir para colocar em português também, não tem problema. E aí, quando eu starto o Copilot, na hora que eu coloco aqui e mando uma request para ele vai vir colocar alguns comentários, ó, por exemplo, esse. Ah, descreve os limites atuais do budget e tal, né? E ele pediu para fazer um ajuste, né? Aí eu posso vir aqui e pedir para ele fazer. Às vezes ele aparece aqui uma opçãozinha para fazer o fix, né? E aí você mesmo pode pedir para ele fazer o fix, tá? É, e aí ele faz ele faz a review e coloca os apontamentos aqui. E aí você pode fazer o fix. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo, ó. Fix batch with Copilot, né? Aí os apontamentos que ele fez aqui embaixo, ele vai corrigir todos eles, né? Que ele mencionou. Como ele já fez aqui, se eu não me engano, eu não vou pedir para ele fazer de novo, né? Mas eu poderia clicar aqui e ele fazer, tá? Então, além de dar assistência na revisão do código, né? E ajudar no fluxo de trabalho, ele também pode te ajudar na correção, né? Que você pode chamar aqui o modo agente e ele fazer a correção sem também dependendo da sua IDE. Ele faz ali no modo agent, tá? Copilot para CLI, né? Que é o CLI, né? Que é a linha de comando. Então, por exemplo, se eu vim aqui e digitar, opa, se eu vim aqui e dar um cmd, Copilot, é que eu já tenho instalado, tá? Ele vai me abrir aqui, ó. Ah, você quer salvar essa pasta? Né? No caso, eu não vou salvar essa pasta. Deixa eu chamar de novo. Copilot read file folder. Ah, tá no BC Brito. Deixa eu só ir para uma pasta melhor. cd barra cd c2 pontos no GitHub aí. Dir cd formal. Beleza. Aí eu posso entrar na minha pastinha, abrir o Copilot e beleza. E aqui eu posso acessar vários recursos, definir qual que é o meu agente, que é squad, definir um modelo, né? Aqui eu deixei no alto, já tem um descontinho. Dependendo da minha tarefa eu posso mudar tanto o modelo quanto o effort, né? Que esse é low, middle ou high, né? Eu posso ajustar, tá bom? Então o CLI também é outro modo que você pode utilizar. Depois do editor e das solicitações de pull, o terminal é o local onde os desenvolvedores passam a maior parte do tempo, né? Mas, mesmo os desenvolvedores mais proficientes precisam percorrer muitas páginas para lembrar sintaxes de muitos comandos. A CLI, interface de linha de comando, do GitHub Copilot permite solicitar sua sugestão de comando. Então, aqui eu posso dar um barra task para perguntar. Tem um task, tem um resume, né? Enfim, eu posso gerar script shell, posso entender a saída do erro, gerar ou melhorar projetos da CLI. Então, tem uma gama de variedades de ações que eu posso fazer usando o GitHub CLI. E eu posso abrir vários, né? Então, não preciso ficar preso a só essa janela. Eu posso abrir vários e deixar fazendo simultâneo. Espaços do Copilot. O Copilot Space fornece um local dedicado para colaborar com IA em um projeto. No Space você pode explorar a estrutura do projeto, fazer perguntas de planejamento de alto nível, refinar requisitos e aperfeiçoar o projeto. Esse confesso que eu ainda não utilizei, tá? Que se eu não me engano é esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu ir aqui no chat. Eu posso vir aqui ou eu posso vir aqui, tá, turma? Eu venho aqui, ó. E aqui eu tenho o Space,
Massa demais, né? Ó, Generate Code, Share, Knowledge, Plan, Project. Então, eu posso criar um espaço aqui, tacar o meu código ali e começar a fazer tudo isso aqui. Explorar a estrutura, fazer perguntas, refinar requisitos e aperfeiçoar o projeto. O espaço oferece um ambiente rico em contexto, onde o Copilot retém o conhecimento do seu repositório e workflow. E a gente tem o Agent Copilot Cloud. O Copilot Cloud Agent atua como um assistente de autônomo e ele executa tarefas de codificação de várias etapas com base em suas instruções. Você pode solicitar gerar vários arquivos relacionados, implementar um conjunto de recursos, construir scaffold a partir de uma especificação. O Copilot executa essas tarefas sob sua direção, ajudando você a construir um fluxo de trabalho complexos mais rapidamente. Desculpa. O editor vai cortar. Mais rapidamente, o Copilot executa essas tarefas sob sua direção, ajudando você a concluir fluxos de trabalho complexos mais rapidamente e permanecer no fluxo. Beleza. O modo Agent, turma, é esse daqui, ó, né? Por exemplo, eu pedi para ele fazer algumas correções, né? Então eu posso fazer aqui um pedido, gerar um prompt aqui e pedir para ele corrigir ou implementar ou analisar. Analisar acho que não é muito bom não, porque analisar você pode usar o modo ESC, né? Tá? Seleciona o repositório, a branch, o agent mode, você pode pedir para o Codex, você pode pedir para o Cloud, para o Copilot, inclusive para agentes customizados, né? E aí mandar fazer aqui qualquer modelo, né? E mandar fazer a implementação e atachar imagens, enfim, outros arquivos aqui, tá? E aí ele vai começar a interagir. Então esses aqui são exemplos de sessões que eu pedi para ele fazer, né? Fazer uma correção, uma investigação, enfim, a partir de algum contexto. E aí ele foi, fez e gerou um pull request. Então muitas vezes você nem precisa. Um dos motivos era porque a máquina era um pouquinho ruim, né? A máquina antiga. E aí eu peguei e joguei pro Copilot fazer. E aí ele fez e eu pude usar os recursos da minha máquina para fazer outra coisa. Tá. Ou você precisa fazer alguma coisa mais simples, demanda para o Copilot, ele faz, dá o contexto, né? E deixa no modo Agent. Aí ele vai fazendo ali no modo Agent, Copilot Cloud, né? E ele vai fazer a implementação. E aqui a gente tem os planos de assinaturas, né? O GitHub Copilot está disponível em vários planos, né? Cada um oferecendo diferentes recursos para indivíduos, equipes e organizações. Observação: a disponibilidade do plano do GitHub Copilot, as avaliações e os limites de uso podem ser alterados ao longo do tempo, né? E aí sempre você tem que consultar a documentação aqui, né, dos planos, tá? Student, enfim, o free, aí isso aqui tudo pode mudar com o tempo, tá? Então, o GitHub Copilot gratuito, até esse presente momento, né, permite que os desenvolvedores individuais usem o GitHub Copilot sem custo algum. Para começar, abra o Visual Studio Code, clique em GitHub Copilot e em seguida clique em entrar para usar o GitHub Copilot gratuitamente. Faça login na sua conta do GitHub na janela que está aberta do navegador. O plano Free inclui uso mensal limitado para conclusões de código e chat, juntamente com acesso a modelos de IA com suporte. Principais recursos: autocompletar do código, editores compatíveis, número limitado de conclusões mensais, solicitações de bate-papo, acesso a modelos avançados de IA, né? Esses são os principais recursos. Então, alguns modelos não vão estar disponíveis porque é gratuito, né, turma? Então, aí se você quiser um recurso melhor, né, ter acesso a modelos melhores, você já vai para o Pro, né? O GitHub Copilot Pro foi desenvolvido para desenvolvedores individuais que desejam recursos avançados além do oferecido pelo plano gratuito, né? Os principais recursos: limite de usos mais altos em comparação com o plano gratuito, né? Você tem mais tokens ali. Acesso prioritário aos modelos de IA mais recentes, sugestões e explicações de códigos avançados, integrações com IDEs compatíveis, né? São essas daqui: VS Code, Visual Studio, JetBrains e Neuvin. Recursos de geração automática de testes e explicação de código, tá?
E depois, né, um pouquinho melhor, que é o que eu tenho, é o GitHub Copilot Pro, né? O Copilot Pro inclui todos os recursos do Pro com acesso adicional ao uso de modelos premium e desempenho prioritário em recursos de alta demanda. É indicado para pessoas com necessidades de uso mais elevadas, né? Principais recursos: todos os recursos do Pro, capacidade adicional de solicitação premium, acesso prioritário à infraestrutura, e depois do Pro+, a gente tem o GitHub Copilot Business, né? O GitHub Copilot Business destina-se a organizações que desejam gerenciar o acesso ao Copilot e se beneficiar de recursos adicionais, de segurança, conformidade, os principais recursos: controles centralizados, né, de gestão e políticas, filtragens de vulnerabilidade de segurança, referenciamento de código e filtragem de código público, indenização de propriedade intelectual, de segurança, proteção e privacidade de nível empresarial, chat no IDE e em dispositivos móveis, filtrar por código público, e depois, aqui é o business, né? Aí a gente tem o GitHub Copilot Enterprise. O GitHub Copilot Enterprise foi projetado para grandes organizações e empresas que exigem recursos avançados, integrações mais profundas e personalização aprimorada, né? Principais recursos: todas as funcionalidades de negócio, sugestões de código personalizadas com base no código interno/privado, integração com o GitHub Enterprise Cloud, busca e geração de documentação com inteligência artificial em toda a sua codebase, suporte aprimorado para solicitações de pull requests, né, com tags, resumos baseados em A, personalização e otimização de modelos Copilot em toda a organização, integração profunda com o GitHub para bate-papo e exploração do código-fonte. E o GitHub Enterprise, ele inclui tudo o que está no GitHub Business e além de uma camada de personalização para organizações. Ele oferece integração com o GitHub, com uma interface de bate-papo, permitindo que os desenvolvedores conversem sobre sua codebase. Também apresenta botões de ação em toda a plataforma. O GitHub Copilot Enterprise pode indexar a base de código de uma organização para uma compreensão mais profunda e para sugestões mais personalizadas, né? Oferece acesso à personalização do GitHub Copilot para ajustar modelos privados para preenchimento automático de código. E a gente vai para a próxima unidade, né? A próxima unidade, você vai aprender como o GitHub Copilot, né? E como usar o GitHub Copilot e algumas configurações comuns, tá bom? Tamo junto e é só o começo.